Olá, meu nome é Raquel Glória, eu sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Pessoal, hoje é segunda-feira, dia de CPI do abuso e teve uma reviravolta absurda. Mudou tudo, desde a renúncia do Rodrigo a um áudio bombástico que o Janderson apresentou na reunião de hoje. Mas antes, deixa eu só explicar, isso aqui é um painel, para quem não sabe, eu sou artista. Então eu faço quadros com massa acrílica, né, em alto relevo, e eu deixei ele para secar, senão o Bartolomeu sobe em cima. Então, primeiramente, vamos falar sobre a renúncia do Rodrigo Braga. Eu vou deixar ele falando primeiro e depois eu comento essa decisão do Rodrigo. Cada momento de nossa vida nos leva a reflexões importantes e que nos auxiliam em nossa caminhada. Durante todo esse tempo, como parlamentar nessa Casa Legislativa, sempre busquei me amparar aos objetivos que me traziam até aqui. Fui eleito por uma parcela da população como representante daqueles que por um tempo não tinha voz e nem vez. Trouxe pautas importantes que construíam debates épicos no plenário e fui agente de mudanças significativas desse sistema que não costumava ver pessoas como um cargo de destaque. A CPI me acordou para profundos questionamentos. Me vi nos últimos tempos como alvo, fui atacado, blasfemado e acusado. Tenho sido exageradamente questionado e a minha índole tem sido colocada em xeque em diversos momentos, a ponto das pessoas me perguntarem na rua sobre os motivos pelos quais estou sendo acusado e investigado. Diante de tudo isso, percebo que a minha participação na CPI tem me desviado dos meus propósitos, dos meus objetivos e das minhas intenções. Em diversos momentos, percebi que essa CPI tem sido utilizada como um grande palanque e que tem distorcido seu principal objetivo. Minha indicação teve por objetivo a possibilidade de colocar o meu trabalho à disposição na tentativa de encontrar a verdade, apurando com imparcialidade os fatos. Imparcialidade esta que não identifiquei durante todo o processo. Acredito que para manter a integridade de toda a apuração realizada por essa CPI e para garantir que ao final a verdade prevaleça, é imprescindível que os membros da CPI mantenham um compromisso estrito com a justiça e principalmente se atenham a apurar somente os fatos que foram determinados no requerimento 3081 de 2023, conforme determina a Constituição Federal em seu parágrafo 3º, artigo 558. Infelizmente, o que percebo é um movimento claro para conduzir as investigações, extrapolando totalmente o que consta no requerimento, e eu definitivamente não quero fazer parte disso. Assim, protocolei o ofício 17.208/2023, que comunico a minha renúncia como membro dessa comissão parlamentar de inquérito. Sei que essa atitude que acabo de tomar será questionada por diversas pessoas, sobretudo as que só têm como foco criticar e desmoralizar a minha imagem e deslegitimar a minha vida política. Para alguns, essa atitude pode significar um ato de covardia. No entanto, reafirmo que todos os desafios que a vida me impôs até hoje, só pelo simples fato de existir, mostram a minha força e coragem. E também a força de uma sociedade, de um povo, de uma comunidade que acredita em mim e me impulsiona até aqui. Eu nunca entendi a CPI como um jogo e jamais serei uma peça desse tabuleiro. Bom dia a todos, foi uma honra estar aqui com vocês até este momento. Rodrigo, eu acho que a melhor coisa que você fez foi ter saído dessa CPI. Na verdade, eu acho que você não devia nem ter entrado, né? Eu entendo que você seja uma testemunha, que você iria ser chamado para, enfim, dar o seu testemunho e depois você iria embora. Então, independente das suas intenções, eu acredito que tenha sido as melhores, você iria contribuir com certeza muito mais como testemunha do que como membro dessa CPI. Porém, na fala do Rodrigo, ele chegou, né, a questionar essa questão da imparcialidade, ele acha que a CPI estava tomando um rumo, né, de, enfim, caça às bruxas, que foi o termo que ele utilizou, e a Carol fez uma resposta que eu achei interessante também, eu quero trazer a resposta da Carol para vocês, rapidinho. Antes de cumprimentar os vereadores presentes e pôr aberta a fala, eu queria falar também a respeito dessa imparcialidade que a gente escuta na fala de todos, né? Que a maioria das vezes a gente
é acusado, né, o outro, para se defender, acusa o próximo em relação à imparcialidade. Então, do mesmo jeito que alguns, né, sentem que um está aqui para acusar, outros também sentem que os outros estão aqui para defender e para blindar. Então, eu espero que essa comissão venha trazer não sentimentos, mas sim as provas e a materialização necessária dos documentos para que todos possam, no final dela, aí sim, dar um voto imparcial. Eu achei muito interessante essa fala da Carol, porque essa CPI, a partir do momento, né, que não quer investigar as denúncias de assédio, né, a partir do momento que essa CPI está obstruindo provas, né, aquilo que seriam provas importantes tanto para o bem quanto para o mal, tanto para um lado quanto para o outro, essa CPI se torna automaticamente e exclusivamente política. O desgaste político é inevitável. Eu cheguei a falar aqui no canal que não existe desgaste político se todos os membros estivessem realmente dedicados a encontrar a verdade, né, a trazer todos os documentos necessários para apuração desses casos. Falando em verdade, apurar a verdade, vamos para a fala do Janderson. O Janderson apresentou um áudio escandaloso, foi uma bomba atômica. Inclusive, logo após ele terminou, né, de passar o áudio, eu senti um silêncio, assim, ensurdecedor, todo mundo ficou... Então, o Janderson inicia a fala dele falando, né, enfim, da decisão do STF de que a CPI deve investigar os atos correlatos, e depois ele mostra o áudio que ele recebeu da subprocuradora tentando apresentar uma possível fraude em uma licitação. Senhor presidente, a verdade é que a função dessa CPI é investigar e não apenas investigar, em sua literalidade. Os 3 itens arrolados no requerimento é dever dessa CPI apurar todo e qualquer ato ou fato conexo aos itens do requerimento, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. É dever da CPI investigar os fatos determinados relacionados no requerimento e todo e qualquer ato ou fato ele conexo. De igual modo, se a ex-subprocuradora foi exonerada porque o presidente estava descontente com os seus pareceres em licitações, temos indício de que algo pode estar irregular em nossas compras e contratações. Logo, também é dever legal desta CPI convocar a ex-subprocuradora para prestar esclarecimento a esta comissão. Nesse sentido, se houve assédio moral e crime de constrangimento ilegal, no âmbito da reunião do dia 20 de julho, em razão de licitação, é dever legal da CPI investigar rigorosamente tudo isso, pelo simples fato de que tudo isso é conexo aos itens do requerimento da CPI. Por fim, senhora presidente, quero dizer que era do meu conhecimento e de conhecimento de outros membros da mesa que a ex-subprocuradora estava sofrendo pressão psicológica e assédio moral em razão dos seus pareceres em alguns processos licitatórios. E como eu sabia que tentaram desacreditá-la, eu determinei que ela gravasse reuniões e qualquer outra circunstância que essa sofresse. E por isso que os celulares foram recolhidos na reunião do dia 20 de julho. Vou colocar um áudio para vocês. E aí, o que me chamou a atenção na proposta deles? Essa aqui é a empresa Mansão. Aí tá, mesa conforme modelo enviado, tamanho, que é um erro de digitação, que seria tamanho, né? E o que me chamou a atenção é que as outras empresas que apresentaram o orçamento cometeram o mesmo erro de digitação. E isso me fez pesquisar o CNPJ dessas empresas na internet. Dessas empresas, dessas 3 empresas, uma está baixada, a outra está suspensa e tem fortes indícios de que trata-se da mesma empresa. Então, por isso que eu pedi para chamar todo mundo e saber como é que a gente chegou a esse orçamento, porque é um tipo de coisa que a gente precisa corrigir. Urgente. E com
E necessariamente isso vai constar do meu parecer. Eu te sugiro não constar isso, Camila. Não tem, Roberto. Eu não posso fingir que eu não vi. Nós vamos tirar isso daí. Não. Vai complicar. Não. Se foi quem puder esclarecer, eu vou apontar isso. Na hora que você apontar isso, você tem que pedir para abrir o processo. Por quê? Processo administrativo. É princípio de fraude em licitação. Não tem como eu só sugerir falando que o preço está diferente, porque tá gritante, não tem como não ver, Sérgio, que são iguais. O Roberto não podia ter deixado isso passar. Mas é um negócio que você vai ter que resolver sozinho, Camila. Ok. Vocês concordam comigo que esse áudio é escandaloso? E que a partir desse áudio deveria haver um consenso de que isso deveria ser investigado, uma fraude em licitação? Vocês concordam comigo que os vereadores deveriam imediatamente falar: meu Deus do céu, a gente precisa investigar isso? Porque eu acho que é isso que deveria ter acontecido, mas não foi isso que aconteceu. Eu vou mostrar para vocês a fala do Ismael Soares. Sim, vereador. Eu não sei se a fala do vereador Jânio se é objeto da CPI, que me parece que isso não é objeto da CPI. Não está na pauta da CPI. É sim, Ismael, só que não consta na pauta. Pergunta ao presidente se isso é objeto da CPI, se está na pauta. Não consta na pauta. Sim, cada denúncia, vocês não têm que pensar no corpo da denúncia, vocês têm que pensar o que arrola aquela denúncia. O colegiado que vota, temos que pensar sim, e o colegiado que vota. Nós vamos paralisar por 10 minutos, entender essa recomendação do STF a respeito de fatos conexos, que foi o que foi apresentado para o vereador, para a gente entender se isso realmente entra dentro dessa investigação que nós estamos fazendo, tá? Pois bem, tá claro, gente. Tá claro o que está acontecendo? Tá claro que tem suspeita de fraude em licitação? Tá claro que tem denúncia de assédio moral e abuso de poder? Tá claro que estão tentando obstruir provas? Tá claro que a subprocuradora provavelmente foi exonerada porque ela insistiu nesse parecer? O que vocês acham? Eu acho que seja muito importante ir atrás, cavucar a verdade. Porque a gente está falando de dinheiro do povo, né, gente? Então é pior do que assédio moral e abuso de poder. É fraude em licitação, meu Deus. Quanto mais cavuca, mais a gente precisa entender o que realmente está acontecendo na Câmara Municipal. E é por isso que a gente precisa compartilhar, eu insisto nisso, compartilhar essa história para quem não está sabendo o que está acontecendo. Não adianta colocar esses vídeos em grupo de política, senão a gente está pregando para convertido. Precisa colocar esses vídeos em grupo de futebol, em grupo da família, em grupo da igreja, em grupo da dança, em grupo do bairro. Precisa colocar esses vídeos no grupo do Uber. Você tem o Uber aqui, coloca esses vídeos no grupo dos Ubers. Precisa romper a bolha, pessoal, precisa romper a bolha. Os números são relevantes, né? Meus vídeos estão batendo entre 300 e 600 inscritos. São relevantes, mas o povo, né, as pessoas, de fato, o povão não está sabendo do que está acontecendo. Então é importante divulgar isso. As mídias estão contando outras histórias. E o que está acontecendo na Câmara Municipal é uma CPI que está investigando abuso de poder, assédio moral e agora, possivelmente, fraude em licitação. Depois que essa bomba atômica explodiu na reunião da CPI, eles tiveram 10 minutinhos de recesso e voltaram com a decisão de adiar a reunião da CPI para quarta-feira, porque o Rodrigo Braga, né, essa foi o que eles explicaram, porque o Rodrigo Braga pediu a renúncia e não sabia exatamente ali na hora o que fazer, se a Marli ia assumir. A Marli chegou a dizer que não queria assumir. Enfim, isso depois eu falo sobre isso com mais calma, tá? Enfim, é isso. Me diz aí o que vocês acham, compartilha esse vídeo, o que vocês acham do que tá... Me diz a opinião de vocês aqui nos comentários, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau!